A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para mais um vídeo, mais uma lição, mais uma aula, creio eu, para lá de abençoado. Estamos tendo o privilégio já de começar o trimestre falando aí sobre um tema muito importante, que são os pilares da teologia prática, né? Pensa aí num trimestre que vai ser muito abençoado. Já começou muito bem e tende a só a melhorar. Então, quero já convidar você, estamos iniciando ainda, essa é a segunda lição, lembrando que a primeira lição, para você que não assistiu, está lá. Lembrando que nós sempre disponibilizamos aqui uma playlist de cada trimestre, levando o título do trimestre, aí vídeos para te auxiliar e para te ajudar. Para quem não viu ainda, dá tempo, corre lá, assiste a primeira lição, fala do Ministério Pastoral e vem para cá também, acompanha-nos aqui nessa lição abençoada, na qual falaremos sobre o Ministério Diaconal, falaremos sobre a instituição dos diáconos e questões envoltas lá naquele processo, logo aquele contexto de Atos 6, que dá início a essa instituição, a esse chamado de maneira específica. Então, está muito boa a lição e tenho certeza que a gente vai aprender bastante aqui de Deus com Deus para aplicarmos ao reino de Deus. E essa lição, meus irmãos, ela tem, a princípio, seu texto bíblico básico, lá em Atos 6, verso 1 ao 7. Tem seu texto áureo em Filipenses 1, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Já a palavra introdutória nos dirá. Leiamos. A igreja dos primeiros séculos possuía apenas dois tipos de oficiais, os bispos e diáconos, né? Filipenses 1. Os bispos receberam delegação de autoridade para especificamente dedicarem-se à oração e à pregação da palavra. Os diáconos, por sua vez, foram consagrados para servirem às mesas e cuidar de questões materiais e do bom andamento dos cultos. Então, como eu já disse aqui, instituição diaconal, o início desse ministério, a necessidade do mesmo, como isso se estendeu ao longo dos tempos, é o que a gente vai, de maneira breve, eu acredito aqui, olhar e entender um pouco mais. Vamos lá então. Então nós temos uma lição aí de 4 tópicos, nos quais o primeiro tópico diz aí, o ministério dos diáconos, ou seja, conhecendo um pouco a respeito desse ministério. Já o segundo tópico diz justificativa para a nomeação dos diáconos. Olhando um pouco para o texto, entenderemos o porquê dessa nomeação. Tópico 3, qualificações dos diáconos no Novo Testamento, ou seja, o que se exigia desses diáconos, o que se buscava neles. E a questão é, por fim, o último tópico diz aí, a ética do diaconato, ou seja, o que se espera hoje de um diácono. Isso é muito importante, a gente vai finalizar aí com esse quarto e último tópico. E dentro desta questão, né, em suma aqui, olhando, vamos já para os tópicos, entendermos um pouco mais. Então está aqui, o primeiro tópico eu disse já, o título, o Ministério dos Diáconos. Olhemos a fim de compreender esse ponto. Diz aqui, a palavra diácono do grego é diáconos e, em geral, significa servente, servidor, servo. Então nós temos aqui, você já acompanha na sua tela a palavra diáconos, do grego, tá? Diácono ou diáconos é a expressão que já passamos a entender que está ligado a serviço, está ligado ao auxílio, está ligado ao trabalho de maneira mais específica, servidão, serviço, tá? Esse trabalho tão importante que é o trabalho diaconal dentro da obra. Olhando ainda para esse ponto, nós temos aí o primeiro subtópico que diz uma necessidade premente, ou seja, algo urgente, algo necessário e muito urgente, diria eu. A escolha de diáconos foi algo absolutamente necessário para que a igreja daquela época funcionasse de maneira harmônica e equilibrada. É um equívoco imaginar que servir às mesas era uma ocupação menos importante do que dedicar-se à oração ou ao ministério da palavra. Então nós já começamos falando o fato. Embora ainda não abrindo o contexto aqui para citarmos, né, já adentraremos no mesmo, mas o ponto é, talvez a pergunta seria por quê? Por que levantar diáconos? A princípio, nós olhando para o texto, e já explicaremos o texto, eu já disse isso, mas é bom que entendamos que o momento exigia urgência. Tá? Era um momento crucial, decisivo, um momento de transição, havia um crescimento exponencial na igreja, então para tal, a questão da organização, a questão do cuidado para com as pessoas era muito importante, logo muito necessário. E é claro, nós vamos entender que embora nós tivéssemos ali, a princípio, pelo menos em Atos 6, de um lado, os apóstolos, logo, e aí surgem esses diáconos, como nós costumamos falar e conhecemos,
E aí a gente percebe, sim, que é algo muito necessário, algo urgente, e algo que a gente não deve olhar com um olhar do tipo depreciativo, né? Dizer, não, diáconos, quem é um diácono? Ninguém, ou seja, quem é, quem tem. Mas de uma maneira clara e plena, né? A gente precisaria de um certo tempo para fazer isso, mas olhemos. Eu acredito que a igreja está iniciando, né? A gente vê esse Atos, logo é o início de Atos dos Apóstolos. E Atos 6 já ocorre por uma questão de, talvez, um problema na distribuição, no cuidado para com órfãos, viúvas e tal. Mas ainda assim, nós vemos lá a necessidade de se levantar esses diáconos, como já disse aqui, algo premente, algo rápido, algo necessário, algo preciso, algo primordial. Mas é interessante que os diáconos surgem no cenário, surgem pelo menos esses 7 aqui, que nós daqui a pouco leremos, citaremos seus nomes, eles surgem até mesmo antes dos outros cargos e ofícios. Antes dos bispos, antes dos pastores, surge o diaconato. Ou seja, então, nós vamos entender uma coisa, que antes de nos preocuparmos depressa em sermos servidos, precisamos nos preocupar para ontem em servir. E isso é interessante. Percebemos isso que afora os apóstolos não haviam outros. Os apóstolos, sim, liderando ali os 12, né? A partir do capítulo 1, vemos que no lugar de Judas Iscariotes, Matias é quem entra, então nós temos já um número fechado de 12. E aí, dos 12, é claro, um vasto número de discípulos vão se convertendo. Após o dia de Pentecostes, 3.000 pessoas, há um crescimento exponencial, mas para esse crescimento é necessário, surge de maneira premente os diáconos. Logo, a gente precisa entender, e aqui eu aplicaria como uma importância clara para o diaconato antes de corrermos para sermos servidos, antes de nos apressarmos já para sermos servidos, precisamos já estar atentos e prontos e aptos a servir. Então, servir é algo urgente, servir é algo premente, servir é algo rápido, servir é algo necessário. Servir, ou seja, começarmos servindo, ao invés de já buscarmos ser servidos. É o que eu diria. Aí nós temos o 1.2, maturidade para delegar. Leiamos. O crescimento espetacular do número de discípulos revelou aos líderes da igreja a necessidade de descentralizar para continuarem crescendo de maneira sustentável. Os apóstolos não podiam cuidar de tudo ao mesmo tempo. A solução foi nomear um grupo de líderes para o desempenho de certas tarefas complementares. A isso denominaram servir às mesas. Outra coisa interessante aqui, já no início de conversa, introdução ainda, é o fato de que os apóstolos precisaram também serem maduros a ponto de entenderem que não dava para eles fazerem tudo sozinhos. Outro ponto importante é isso. Os diáconos surgem num cenário onde os apóstolos estão tendo uma certa dificuldade em administrar. Não estou dizendo com isso que a administração dos apóstolos foi ruim, que eles não souberam, aprenderam, mas nós precisamos olhar para o crescimento rápido e exponencial da igreja. Foi tudo muito rápido. Eu diria, foi uma explosão, cresceu muito rápido. Pedro prega uma mensagem. A princípio nós temos, para ganhar tempo, nós temos 120 pessoas reunidas no cenáculo, dia de Pentecostes. O Espírito Santo, então, as renova, as batiza, desce sobre elas. Cristo as batiza com o Espírito Santo, para ser mais específico. E aí eles saem falando línguas, algo tremendo e poderoso. Há uma zombaria diante deles ou contra eles. Pedro se levanta, prega a palavra, 3.000 almas. Daí para lá o crescimento só aumenta, cresce, cresce. Então, eu não diria que houve um descontrole da parte dos apóstolos, mas uma das coisas que eles precisavam entender era que precisariam ter maturidade suficiente para entender que nem tudo caberia a eles, nem tudo competiria a eles, nem tudo daria para eles resolverem. Então, nesse momento, nesse cenário, eu diria, que surgem logo os apóstolos. Então, algo interessante, eles nascem, ou eles surgem, melhor dizendo, eles aparecem e entram no cenário num momento em que os apóstolos entendem realmente e são, pelo Espírito Santo, orientados que ainda não daria para eles fazerem tudo. Já visto o fato de que os diáconos surgem em Atos 6, mas Atos 4 nos dá informações interessantes, do tipo, o povo vendia suas propriedades e depositava aos pés dos apóstolos. Então nós estamos estamos vendo, a princípio, uma administração direta atrelada aos apóstolos, a saber, os 12, e à medida que a questão se estende, essa administração feita pelos 12 precisa agora passar por um processo. Eles precisam migrar para que eles possam se dedicar mais à palavra, mais à oração, e essa administração passará pelas mãos ou para as mãos desses diáconos, e já faremos algumas análises quanto a isso. Mas o ponto é que é esse. Os apóstolos tiveram que, sim, ser maduros, ou serem maduros o suficiente para entender o fato de que eles precisariam
repassar pelo menos aquilo a fim de que houvesse um equilíbrio e tal trabalho desse com isso continuidade, ok? Então é preciso ser maduro para entender isso. É preciso ser maduro o suficiente para entender que certas coisas não estão à nossa alçada, que precisamos de ajuda, de auxílio de outrem, tá? Na obra, logo essa empreitada abençoada que é o reino de Deus. Continuando aqui, nós temos 1.3, a natureza do serviço diaconal. Entendamos um pouco mais, estamos nos aprofundando mais no assunto. O diácono não deve pensar em seu ministério como algo de menor importância. O diaconato não pode ser visto apenas como um degrau para se chegar a outras posições no ministério eclesiástico. Então vamos lá, qual é a natureza do serviço diaconal? É um serviço muito importante, essencial, primordial, e é um exercício que precisa ser feito com cuidado, muita perícia e amor. Então, aquele que ingressa ao diaconato não pode pensar que aquilo é simplesmente uma espécie de fase ou estágio, do tipo, vamos tentar pegar uma escala para ser específico. E aqui, gente, eu não posso de maneira nenhuma, não posso mesmo, criar uma espécie de regra, já visto o fato de que há igrejas ao redor do mundo que agem diferente na hora de selecionarem seus obreiros em escala. Então eu quero pegar uma base mais ou menos que é muito usual. Ou seja, então a pessoa está ali como membro, de membro, o congregado passa para membro, porque se oficia ali, e ali de membro ela passa a ser obreira, e geralmente começa-se com o que muitos chamam de obreiro mesmo, ou cooperador. De cooperador, tal pessoa vai ao diaconato. Do diaconato, há uns que vão direto ao presbitério, há outros que não têm presbitério, logo vão diaconato, a evangelista, pastor auxiliar. Como eu falei, tá vendo? É tão complexo que a gente perderia tempo tentando explicar isso aqui. Mas o ponto é que tal pessoa não pode ver o diaconato como o seguinte: eu era cooperador ontem, agora serei presbítero amanhã. Então eu vou passar um tempinho aqui só para galgar. Eu estou aqui só para galgar o presbitério. Não é isso. A natureza do diaconato é um serviço tão belo, um serviço tão abençoado, um serviço tão renovador, um serviço tão necessário à obra, que tal pessoa não deve ter pressa em mudar. Se pastores, se líderes perceberem que é hora desse diácono subir, como a gente costuma dizer, mais um degrau, e talvez alguém discorde de mim, porque Brasil afora a gente vê pessoas falando diferente, do tipo, tem gente que diz que de cooperador para diácono sobe um degrau, de diácono a presbítero sobe outro degrau, de presbítero evangelista ou pastor, não importa, não sei qual é a sua igreja, mas há outros que dizem descer. De cooperador para diácono, descer um degrau. De diácono para presbítero, descer um degrau. Gente, essa questão de subir e descer não é tão relevante aqui para a aula, ok? Eu acredito que não. Mas o ponto claro então não sei como você interpreta aí, se tem vontade de repente para colocar alguma coisa nos comentários aqui, será muito bem-vindo. Mas o nosso ponto é entender o seguinte: enquanto está no diaconato, chegou ao diaconato, fazer o que agora? Passar um tempo ali, já galgando, correr dali, fugir, fazer o mais depressa possível para sair dali. Não. Que se faça isso entendendo que é um serviço abençoadíssimo. Então a natureza desse serviço é essa. É um serviço onde nós temos acesso mais direto às pessoas, cuidar das pessoas, entender um pouco mais das pessoas, estar mais afeto a assistir as pessoas e entender as necessidades, poder compartilhar um pouco mais. É um serviço maravilhoso. Logo, esta é a gloriosa, bonita, bela natureza do serviço diaconal. Nós temos aqui 1.4, a origem do ministério diaconal. Vejamos. De acordo com Lucas, o número de discípulos cresceu de forma surpreendente. E os helenistas começaram a murmurar contra os hebreus, porque suas viúvas pobres, que viviam sob os cuidados da igreja de Jerusalém, ficaram desassistidas. Atos 6.1. Vamos lá. O que nós, a princípio, temos aqui é uma questão textual, histórica, a fim de entendermos de onde surgiram os diáconos, como nós chamamos. É bom atentarmos ao fato de que tal questão ela vai se dar, a princípio, em Atos 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde nos é informado o fato de que a igreja cresceu muito, e aí houve essa mescla entre os próprios judeus, inclusive. Havia judeus de origem, eu diria, não judeu de origem gentil, você me entendeu. O ponto claro é que havia judeus que nós chamamos de helenistas, e helenistas, geralmente, ligado à palavra Helenas, a ideia de grego, judeus que vieram de localidades gregas, nasceram entre os gregos, logo tiveram, ainda que sangue judeu, mas tiveram nomes gregos e outras coisas mais. Então é muito comum nós vermos isso na Bíblia, tá?
judeus que nasceram em lugares onde a cultura ali proeminente era a cultura grega. Então nós chamamos esses judeus de judeus helênicos. Embora judeus, pais judeus, sangue judeus, pertencente às tribos de Israel, mas nasceram em território gentílico e até ganharam e até herdaram nomes gentílicos, o que causava uma certa aversão de alguma parte dos judeus. Então, de um lado, os judeus, que alguns costumam chamar de puro sangue, ou seja, plena e totalmente judeus, nasceram em Jerusalém, nasceram em Israel, herdaram de seus pais nomes judeus, mas havia aqueles outros judeus da diáspora que nasceram fora, moravam fora e herdaram, receberam nomes de origem grega, logo gentílica, embora não fossem eles gentios, haja visto o fato de judeus. Então, esses judeus estão todos reunidos. O ponto claro é isso, estão reunidos no mesmo lugar lá, em Jerusalém, e aí, com a perseguição ferrenha, com a adversidade enfrentada pela igreja, o número de pessoas crescendo a cada dia mais na igreja, houve a necessidade de se ajudar, se distribuir. Por quê? Porque naquele tempo, todos nós sabemos que quando alguém se convertia ao cristianismo, logo tal pessoa perdia certos privilégios diante do judaísmo. Uma perseguição ferrenha, sofrida por parte dos judeus, que incitavam os romanos também, é lógico, contra a igreja, então fazia com que um cristão perdesse emprego, perdesse clientes caso vendesse ou tivesse alguma coisa, também não poderia comprar em certos comércios, então era um sofrimento muito grande. Então precisou-se, lógico, é claro, necessitou-se que os cristãos cuidassem uns de si mesmos, uns dos outros, melhor dizendo, passaram a cuidar um dos outros. E aí, para que esse cuidado ocorresse de maneira, eu diria, efetiva e boa, houve essa necessidade de se trabalhar a distribuição, a distribuição. Nesse processo da distribuição, melhor dizendo, nós temos o seguinte, e aí, na hora de se distribuir as coisas, muitos dos judeus passaram a sofrer, passaram parece que a faltar. Então nasce aí, nesse contexto, uma reclamação. Qual é a reclamação? A reclamação é que os judeus de origem grega, logo helênicos, passaram a reclamar dos judeus de origem judaica. Olha, vocês estão privilegiando as viúvas judaicas, privilegiando aí quem nasceu aqui, e nós que viemos de fora, nós a diáspora, nós que aqui estamos, nós que temos nomes gregos, embora somos iguais a vocês, estamos sendo desfavorecidos nessa hora, nessa distribuição. Isso, então, eles levam aos apóstolos, e aí, por causa disso, nesse processo, eu não vou explicar aqui, porque isso se repete ao longo da lição, peço você, professor, que faça isso, vá dividindo essa explicação. Então, primeiro, só o motivo. O motivo inicial é esse. A origem desse ministério, ela vem quando nasce a necessidade de se distribuir de igual modo a esses judeus, ok? Nasce aí. E aí, é claro, os apóstolos vão orar a Deus e serão instituídos os diáconos. Vamos ver como é que foi a escolha dos diáconos. 1.5. A escolha. Leiamos. A separação de diáconos permitia que os apóstolos se dedicassem com exclusividade à oração e à pregação do evangelho. Para compor o primeiro time diaconal da história da igreja, foram escolhidos Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. A partir da escolha desses nomes, tal ministério passou a fazer parte indissociável do ministério das igrejas. Então, vamos lá. A partir aqui desse contexto, a gente passa a ver como foi a escolha. Isso é bem interessante por quê? Porque ao levarem os judeus helênicos suas reclamações aos apóstolos, sentindo-se injustiçados na hora da distribuição, os apóstolos foram orar a Deus, foram orar, e o Espírito Santo então lhes orienta para que dentre esses queixosos se levantasse então homem cheio do Espírito Santo para cuidar dessas questões, desses negócios. Aí nós temos esses homens, né? Estevão, Filipe, olha aí. Nós temos, olha os nomes deles: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. São nomes que nos dão realmente e nos fazem compreender que dentre toda aquela massa, todo aquele povo ali, foram escolhidos esses judeus, esses 7 homens, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para passarem a cuidar dessas questões interessantes. Tá? E aí, então, com isso nós temos a escolha. Tá? A necessidade surge, logo ocorre a escolha, que nós também, prometo, explicaremos melhor no segundo tópico, até mesmo para seguirmos o contexto aqui. Segundo tópico, nós temos aí justificativa para a nomeação dos diáconos, coisa que já falei, mas teremos, já que a lição faz, de repetir. A instauração do diaconato na igreja
primitiva serviu para sanar um problema de organização social da comunidade e para demonstrar solidariedade e compaixão por seus membros mais carentes. Ok? Vamos lá então, já vou passar aqui direto, primeiro subtópico 2.1, a complementaridade dos ministérios. Leiamos. Não é possível estabelecer um paralelo de comparação entre o ministério diaconal e o ministério dos apóstolos, em razão da característica essencial compartilhada por ambos os ofícios. Estes são, acima e antes de tudo, complementares. Em termos práticos, significa dizer que, para cumprirem bem a missão que pesava sobre eles, os apóstolos dependiam do bom desempenho das atividades diaconais. O que nós temos aqui, gente? O fato de que tais ministérios não são para ser comparados quanto ao que é maior, o que é menor, o que é superior, o que é inferior. Não é essa a visão que devemos ter. Não é essa análise que devemos fazer, mas a análise que devemos fazer tanto desse ministério dos apóstolos, logo os bispos, e a princípio estou falando de apóstolos porque o texto inicia com os apóstolos, Atos 6, e logo, por conseguinte, a instituição diaconal, entender que um dependia e precisava plena e totalmente do outro. A harmonia é que imperava nessa questão. Quando os queixosos, os helenistas, foram até os apóstolos, quase, que eu digo quase, que glória a Deus, Deus não permitiria, mas quase no sentido, se depender só dos apóstolos, de maneira humana falando, mas quase que para tudo. Se os apóstolos param para servir as mesas, lembrando que não é ruim, nada, não é demérito servir mesas. Vocês entendem onde, eu acredito que você já entendeu onde eu quero chegar. Então, os apóstolos parariam uma obra, um trabalho que Cristo Jesus, quando esteve com eles, lhes ordenou que fizesse, está no imperativo, ide, portanto, ide. Então, eles parariam de cumprir o ide para servir as mesas. Isso seria uma espécie de distração, eu até diria, uma distração. Eles perderiam o foco, estariam cuidando de pessoas, sim, é necessário, é emergente, é urgente, é importante, mas perderiam, de certa forma, o foco, parariam aquilo que eles já deveriam estar fazendo, ou continuar fazendo, melhor dizendo, para servir as mesas. Então, é nesse cenário que entram, então, os diáconos. E aí, só que tem um detalhe, se o trabalho dos diáconos não fosse bom, ou não fosse bem desempenhado, novamente os apóstolos receberiam reclamações e teriam que parar o que estavam fazendo para seguir com esse trabalho. Então, é aquele ponto. Os bens, né, o dinheiro, ou seja, era depositado aos pés dos apóstolos. Só que a gente não vê isso mais depois de Atos 6. Eu quero dizer que a gente não vê nada mais sendo depositado. Não há isso em Atos 7, não há isso em Atos 8, Atos 9. Depois que os diáconos são instituídos, essa administração financeira, por assim dizer, de bens, questões financeiras da igreja, elas passam já para os diáconos. Os diáconos eram muito mais do que pessoas que serviam as mesas. Não é demérito servir mesa, mas eles também cuidavam da questão financeira, administrativa. E eu vou entrar com detalhe já sobre esse ponto aí. Então, o que nós temos aqui? O que vale para esse subtópico, gente, 2.1, é a ideia de que, o que é complementar ali? A ideia de que ambos os ministérios são eficazes, necessários e que um auxiliava o outro. Então, eu diria aí, como resumo, é que esse ministério era um ministério que fazia o quê? Aliviava a carga, evitava a sobrecarga. Então, os diáconos evitavam a sobrecarga dos apóstolos. Então, olha a importância do serviço diaconal. Olha o quanto o diácono é importante. Se o diácono exerce bem seu ofício, o diácono exerce bem seu trabalho na igreja, ele evita uma sobrecarga, coisas que talvez o pastor teria que parar o que ele está fazendo para vir supervisionar, olhar o diácono está fazendo. Se o diácono faz com maestria, ou faz bem, ou faz gloriosamente diante de Deus, ele evita que certos trabalhos, certas coisas aconteçam, dando aos pastores, dando aos demais líderes, a saber, pastores e demais, presbitério e outras funções mais, a capacidade de desempenhar bem. Então, nesse ponto, olha que maravilha, de um lado os diáconos desempenhando muito bem, dando aos apóstolos a capacidade de continuarem fazendo o que fariam, e é claro também do lado de cá os apóstolos gerindo bem, cuidando bem, administrando bem, dando também aos diáconos recurso para fazer bem o seu trabalho. Então, o que eu diria aqui é isso. De um lado, os pastores devem dar recursos
e condições para que diáconos exerçam o trabalho, e os diáconos devem exercer baseados nessas condições, a fim de que possam também aliviar e auxiliar o trabalho logo dos líderes, dos pastores, é que eu diria de maneira gloriosa, é claro, lembrando que o diácono também é um líder, ok? Aí nós temos aí o 2.2, o modo da escolha. Como foi isso? Olhemos. O grupo de apóstolos foi consultado e houve uma decisão comum. Isso deve servir de base para orientar as decisões nos ministérios das igrejas. Lembrando que eu não estou lendo tudo, tá, gente? Só peguei o final. Você vai procurar, talvez, com a revista. O que ele está lendo aqui? Cadê o parágrafo? Não usei o parágrafo. Eu peguei lá no finalzinho, depois o parênteses aí. Mas está justificado. Eu já venho dizendo em vídeos anteriores que eu não estou lendo mais a lição toda para diminuir o espaço do vídeo, o tamanho do vídeo. Mas voltando aqui, o que seria o processo? Como foi a escolha? É interessante a escolha aqui, gente, que ela foi muito bem pautada. Percebamos que, embora a gente tenha nos evangelhos você entende, não a mensagem, que a mensagem é um evangelho só, mas os livros dos evangelhos, volta e meia Jesus meio que dos 12 tirava 3, dos 3, 9 à parte, então Pedro, Tiago, João. É interessante que a escolha, quanto ao critério dos diáconos, foi feita de maneira unânime. Isso é importante. Demonstra e denota o quê? Que embora conheçamos e chegamos a dizer que Pedro tenha tido proeminência entre os apóstolos, Tiago, o líder, mas o que nós entendemos é que tais apóstolos, ou os apóstolos, se reuniram, oraram a Deus, consultaram a Deus, todos juntos, e na hora de dar a decisão, todos também juntos, de maneira unânime. Então, qual foi o modo da escolha? O modo da escolha é todos os apóstolos em conjunto, respeitando uns aos outros, oraram a Deus com o mesmo intuito, o mesmo entendimento, a mesma busca, buscando, ou seja, a mesma resposta de Deus. Deus então os responde, ou seja, e eles trazem até aos queixosos a resposta. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então ele já diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Isso é interessante, a maneira como eles fizeram, tá? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Então eles disseram, na hora de resolver, olha, vocês escolhem dentre vocês aí, tá? 7 varões. A gente vai... o que a gente quer é que vocês, já que vocês estão queixosos, vocês entendem realmente o que está acontecendo, faça o seguinte, escolham, mas há critérios para a escolha. Isso é interessante. Não escolha qualquer um. Não vai por camaradagem, não vai por amizade, não vai por nepotismo, não vai... né? Mas escolham de maneira específica, baseados no quê? Baseados na vida e no comportamento desses homens. E aí vocês escolhem 7 e nós, sim, nomearemos esses 7 e vai dar tudo certo. Deus está no negócio. Então o modo da escolha foi esse. O modo de escolha na qual a vontade de Deus prevaleceu, os apóstolos a respeitaram, e não só, eu diria, a vontade de Deus, e nesse caso aqui também a vontade de Deus seria a vontade do povo, vamos dizer, porque o povo também queria o que Deus queria, que era que as coisas corressem bem. Então, tudo foi analisado. Os queixosos tinham uma vontade, uma exigência, uma pendência, tal pendência levada aos apóstolos, que por conseguinte, em conjunto, sem briga, em dissensão, conversam entre si, debatem o assunto, oram a Deus, pedem orientação, o Espírito Santo dá orientação a todos os apóstolos, eles ouvindo a Deus, repassam as orientações, e ainda, é interessante, eles não vêm com 7 nomes. O mais interessante é que os apóstolos não apresentaram 7 nomes, mas eles disseram, vocês aí, que sabem melhor que nós o que está acontecendo, escolhem aí. Escolham dentre vós 7 homens. Porém, tais homens, 7 homens, há critérios para a escolha, e a gente vai falar, cheio de Espírito Santo, sabedoria e tal. E isso é interessante. Então, o modo de escolha foi o melhor possível. Ou seja, e eu resumiria isso dizendo que o modo de escolha foi algo que ficou bom para todos. Todos saíram ganhando com isso. Então, isso é uma lição maravilhosa para nós. A gente não chegar exigindo, falando, aqui, tá resolvido e pronto. Quem manda aqui sou eu. Há pastores que pensam assim. Quem manda aqui sou eu e pronto. O que eu falar, tá falado. Não gostou? Porta da rua, serventia da casa. Não é por aí, não é bem por aí, né? Vamos lá, eu não estou falando de pastores aqui, estou falando de diácono, não vou nem entrar em detalhe de pastores. 2.3, os critérios da escolha. Vejamos, vamos lá. Os critérios para a escolha dos 7 primeiros diáconos foram muito bem descritos por Lucas. Deveriam ser pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Aqueles homens foram investidos de tal autoridade devido ao testemunho exemplar que davam junto à comunidade. Então nós temos aqui critérios. Quais os critérios, gente? Primeiro está aí, ó. Em primeiro lugar, eles deveriam ser pessoas de boa reputação, quem eles eram diante do povo, das pessoas. Quem eles são, o que as pessoas acham deles, como é que eles lidam com as pessoas.
Então, tá aí para nós. Os diáconos devem ser pessoas que dão bom testemunho, pessoas idôneas, pessoas que vão saber lidar com as situações, pessoas sábias, isso é interessante, de boa reputação. O que estão dizendo aí do diácono? Oh, é assim, 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 bênção, vamos lá. Segundo, cheio do Espírito Santo, é quem ele é com Deus. Boa reputação com as pessoas, cheio do Espírito Santo, quem ele é com Deus. É alguém cheio, alguém que abre o coração para Deus e tem uma vida pautada cheia do Espírito Santo. E de sabedoria, é como ele lida com as situações. São 3 pontos que são analisados aqui. Primeiro ponto, né? Tá aqui, ó, mais uma vez. Boa reputação. Como ele lida com as pessoas ao redor e as pessoas o veem. Cheio do Espírito Santo. Como ele lida com as coisas de Deus. Ele é alguém que faz as coisas de Deus com amor, entende, absorve. Então, alguém que ama também a palavra. E, por fim, sabedoria. Como ele lida com a situação. Porque o diácono, volta e meia, lidará com situações complicadas. Do tipo, pessoas alcoolizadas, né? Entrando na igreja, crianças fazendo um certo tipo de bagunça. Como lidar com certas crianças. Porque criança, enquanto está fazendo bagunça, eu costumo dizer, e não leve isso tão a mal, mas alguns, quando estão fazendo bagunça, parece que não tem pai nem mãe. Mas quando alguém dá uma bronca nessa criança, aparece o pai e a mãe surge do nada. Aí daqui um pouco aparece, acorda, né? Parece estar na igreja dormindo. A criança correndo, segurando, trepando no teto da igreja, agarrando nas coisas da igreja, correndo, atrapalhando o culto, jogando. E o pai e a mãe fingem que nem é com eles. Aí quando um diácono dá uma bronca, fala mais grosso um pouco, já aparece pai e mãe cheio de 9 horas, cheio de 1000 processos para dar e fazer e acontecer. Então, nós temos que entender o seguinte, é difícil, então o diácono tem sabedoria para lidar com essas coisas. Ok? Questões que podem muitas vezes atrapalhar um culto, a igreja lotada, pessoas chegando, visitantes, às vezes crentes já velhos de igreja tomam certos lugares que poderiam ser passados, repassados ao visitante. Há pessoas que poderiam, mais difícil que seja falar isso aqui, mas há pessoas que talvez conseguiriam ficar de pé, já idosos que chegam, às vezes, visitantes ou até da igreja não conseguem ficar de pé, não estão bem de saúde, pode trocar de lugar. Então, cabe ao diácono estar atento a essas questões. Então, sabedoria ajudaria ele a lidar com situações difíceis propostas ali diante dele, problemas que ele poderia ajudar a sanar, logo resolver. E aí nós temos o terceiro tópico, qualificações dos diáconos no Novo Testamento. Olhando para a Bíblia, olhando para o Novo Testamento, algumas qualificações dessa classe tão abençoada que são os diáconos. Vamos lá. Os diáconos devem apresentar as características destacadas nos subtópicos seguintes. Vamos ver que características são essas, tá? Vamos fazer subtópicos aqui com características. Vamos lá, vamos ver uma delas aqui. Respeitáveis e de uma só palavra. Leiamos. Uma vez que o diácono lida com o público, a expressão de uma só palavra tem a ver com a descrição e o cuidado ao falar, para que não se envolva em mal-entendidos e maledicências. Lembremos que o diácono é aquele que... Eu vou colocar um termo aqui que talvez não soe bem, mas vamos lá, vamos brincar. O diácono é o olho que tudo vê. Porque há coisas que o pastor, por mais sábio, o mais entendido que seja, não consegue perceber. Por quê? Porque as pessoas tendem a tendem a esconder coisas dos pastores. Há pessoas que escondem certos comportamentos, fazem coisas que não devem. Porém, por acharem, talvez, não sei, que o diácono seja um cargo assim que não seja tão significante, lembrando que eu não penso assim, não coaduno com isso, mas há pessoas que olham para o diácono e é um diácono. Tem gente que pensa assim. Então, talvez por esse motivo as pessoas façam coisas escondidas dos pastores, dos presbíteros, dos evangelistas e por assim dizer, aí mais, o apóstolo, o bispo, essa coisa toda que agora está só crescendo. E daqui a pouco vai ter o cargo que é a quarta pessoa no céu. Daqui a pouco surge um cargo desse. Mas voltando aqui, o ponto é que, então, o diácono vê tudo. O diácono é aquela pessoa que está assim, enquanto o culto está acontecendo, ele tem essa visão panorâmica das coisas que estão acontecendo. Então, compete o diácono a ser uma pessoa respeitável de uma só palavra, a fim de que não se envolva em certos problemas, a fim de que não puxe com todo respeito a sardinha ou a brasa para a sardinha de ninguém. Então, um diácono deve ser uma pessoa de uma só palavra, alguém que está atento com o olhar, atento ao que fala, atento ao que ouve, porque o diácono é aquele que também ouve tudo, logo nem tudo que ele ouve ele deve sair repassando. Então, deve haver toda uma descrição do diácono. Esse é um ponto. Eu já visto o fato de que alguns não o consideram, não sei porquê, há quem não considera o diácono, e acha que pode fazer o que quer, perto do diácono não vai dar nada. Infelizmente, há quem pense assim. Nós temos, então, 3.2. Não inclinados a muito vinho. Leiamos.
Esta é uma advertência ao consumo de bebidas alcoólicas. O obreiro cristão não pode ser alguém que se deixa conduzir por dependências, vícios ou hábitos destrutivos. Outro ponto importante é claro, e aqui é uma variação de pensamentos, por quê? Porque ainda existem igrejas que não veem, não sei se por talvez uma linha liberal na área teológica, mas que não veem mal nenhum, mal algum no uso da bebida alcoólica. E termos que usam do tipo a Bíblia não proíbe que se ingira bebida alcoólica, a Bíblia proíbe que se haja ali a questão de se embriagar, a Bíblia proíbe que se embriague, então não deve haver embriaguez. A Bíblia não proíbe, para alguns, tá? Dizem, pensam que a Bíblia não proíbe a ingestão de álcool, mas o que ela proíbe é embriaguez. Então, por isso, a quem beba tal. Mas é muito claro o texto disso. Então, por isso, alguns até falam, não muito dado, Alvin, não muito, dando a entender que poderia tomar pouco e não muito. Gente, é uma, eu diria, sem brincadeira, com todo vamos lá, é uma discussão desnecessária aqui, né? Porque isso aqui vai demandar, vai depender, eu não sei a quem o conteúdo está chegando, eu particularmente, talvez alguém me pergunte, eu já vou responder para te adiantar, eu não ingiro bebida alcoólica nenhuma, nem em pouca quantidade, em média, muito menos muita, nada. Graças a Deus, já desde 2001, que eu não bebo nada. Fui alcoólatra, não vou mentir, bebi muito, mas muito mesmo. Pense em muito, é 10 vezes mais do que você pensou, eu bebia. De viver caído pelo chão, jogado. Desde 2001, graças a Deus, eu não bebo, não quero nem saber, nem de pegar, nem de sentir. O único álcool que eu lido é vinagre com álcool, desodorante com álcool, álcool em gel eu tive que usar muito aí, por causa da pandemia que rolou. Tá? E hoje já não está tendo tanta necessidade assim, mas embora eu continue usando, até uma questão de higiene. Mas, fechando esse ponto, gente, não inclinado a muito vinho. O que se evite mesmo, tá? Evite totalmente. Talvez você, a sua igreja use vinho até para ceia e você discorda de mim, ok, eu sou livre para dar meu posicionamento como você se considere livre, mas eu não vejo nada, base nenhuma, nada. É muito melhor que se evite, eu não quero nem saber bebida alcoólica. Então eu diria o seguinte, eu não vou nem comentar tanto, porque está muito claro isso aqui, tá? É só ler, é algo que se lê já tem noção, tá? Então nada que mais atrelado a isso, a gente pode pegar o seguinte, acrescentar o fato de que o diácono deve ser alguém desprovido, alguém fora, alguém que não tenha vícios. Talvez tirando o termo bebida alcoólica, que é a expressão bebida alcoólica, né? Vício nenhum. Tem que ser alguém fora de vício. Conversar demais, falar demais, observar o que não deve, entrar em lugares tal, ouvir demais, que tem gente que às vezes diácono vai para reuniões e está ali atento que o líder fala e depois repassa. Não haja vício nenhum. Eu já fecharia aqui. E eu acho que está muito bom falar assim. 3.3, não cobiçosos de sorte da ganância. Vamos lá. Não pode ser alguém que tenha como prioridade na vida a conquista de bens materiais. Esta é uma exigência que se aplica a todos os líderes que atuam na administração das finanças da casa de Deus. Não cobiçosos de sorte da ganância. Vamos lá. O que nós temos aqui, gente? Para comentário. Então, o líder já está muito claro. O diácono aqui, nesse caso, deve ser alguém que não seja cobiçoso, alguém ganancioso. Alguém. Por quê? Porque o diácono é aquela pessoa que vai lidar, sim, é ele quem lida com muitos pontos, embora hoje a gente tenha divisões, né? Por isso que eu queria chegar nessa parte aqui. Por quê? Hoje está muito claro. Você tem secretário, tesoureiro. Hoje está tudo muito bem dividido, mas eu queria voltar um pouquinho com vocês, prometo não me delongar, mas eu queria voltar lá para a instituição diaconal. Daqui a pouco a gente está fechando a lição já, né? Está quase fechando. Gente, inclusive eu não tenho costume, vou ser sincero com vocês, eu vou abrir meu coração aqui. Se eu tiver errado, gente, eu não sou o pai da teologia, eu não sou um mestre, doutorado, tá? Eu sou apenas alguém que lê, estuda e tem também entendimento. Como todo mundo faz seus comentários, aí eu também me sinto no direito de fazer o meu. Mas eu não consigo olhar muito para Estevão, Felipe e os outros 5 companheiros como diáconos como hoje. Eu costumo pensar de maneira diferente. Por quê? Porque voltemos ao contexto. O contexto é claro, má distribuição. Ou pelo menos os queixosos achavam assim. Então, nós entendemos que há pouca coisa para se distribuir e muita gente para receber. Por isso, alguns estavam favorecendo outros. Tenta imaginar aquele contexto quando você vai em algumas festas. Tem festa que você vai, que as pessoas, antes da festa acabar, já estão escondendo o bolo debaixo de não sei onde, escondendo salgado ali, guardando refrigerante. Não, acabou. Aí você fala, dá uns pedacinhos de bolo. Não, acabou. Ah, me dá um refrigerante aí que eu queria. Acabou. Só que você viu, você presenciou, você sabe que pela quantidade,
você faz um cálculo breve lá e sabe que estão guardando. Ou seja, pessoas que fazem uma festa e menos da metade da festa guardam a metade das coisas para comer em família no outro dia. Nem convém aqui, mas você me entendeu. É o contexto lá. Talvez isso estivesse acontecendo, talvez isso que identificaram. Olha, estão distribuindo mal, estão dando mais coisas para as viúvas judias do que as helênicas, estão guardando coisas dizendo que não tem, ou seja, estava um processo complicado na distribuição de bens, de ajuda, de cobertores, de comida, estava complicada a situação. E aí, os queixosos, a saber, os helênicos, reclamam, estou voltando ao contexto para poder explicar a minha visão da questão, e é claro, você não é obrigado a concordar comigo, tá? Mas eu posso sim ter o direito de expor minha posição aqui. E aí, o que nós entendemos? Ou pelo menos o que eu entendo. Nessa brincadeira, os queixosos foram aos discípulos, já falamos isso, mas vamos fechar, e aí são instituídos diáconos. Gente, mas esses diáconos foram instituídos para quê? Para que nos cultos das igrejas servissem ceia, ficassem na porta, recebendo visitante, alocando as pessoas para sentar. Isso é hoje. Isso é agora. Isso é o nosso culto aí. Isso foi à medida que a igreja foi crescendo, com o passar do tempo. Mas nesse episódio de Atos 6 não foi isso. Eles nem se reuniam em lugares de maneira específica. Eles tinham que se reunir escondidos em casas. Então, como é que esses diáconos atuavam? Ou atuavam? Eu não vejo esses 7 homens como diáconos como hoje. Eu não posso nem ver, ainda que quisesse. Esses 7 diáconos que nós conhecemos, dos quais eu estou citando Filipe e Estevão, porque os outros nomes, né, Nicanor, Prócoro, a gente acaba esquecendo, né? Timão, volta e meia esquece. São nomes que a gente não está familiarizado ou não fala tanto, mas o que é o negócio? Eles são mais administradores de todas aquelas coisas que entravam como ajuda e arrecadação do que propriamente diáconos. Então eu não acho correto, eu não acho bom, eu não acho viável, eu não acho legal olhar para esses 7 homens com o olhar do diácono hoje, embora não há demérito nenhum, você me entendeu. Só para me ajudar no auxílio do texto, porque assim, essa é a visão que eu tenho do texto. Então esses homens eram administradores de tudo que entrava. Para que a administração deixasse de ser feita pelos apóstolos, para que tais tivessem tempo hábil para continuar com o ministério da pregação, da oração, almas e igrejas, abrindo igrejas, para que eles pudessem dar continuidade ao seu trabalho, prosseguir com ele, os apóstolos, a saber, os diáconos ou os administradores deveriam estar cuidando disso. Então, toneladas de comida entravam. Como é que faziam? Eles coordenavam, os diáconos passavam a contar, olha, tanto para a viúva helênica, tanto para a viúva não sei o quê. Há quem pense que esses diáconos nem ajudavam na igreja toda, os 7 só ajudavam na distribuição para os helênicos, porque os nomes deles são nome de judeus helênicos. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque o texto não dá essa vazão. Mas o que o texto me dá vazão é que eu não vejo os diáconos, pelo menos os 7, como os de hoje. Talvez os diáconos ali, na carta a Timóteo, capítulo 3, sim, os diáconos como hoje. A base de diaconato hoje não são os 7, é o que eu penso. A base do diaconato hoje são o que Paulo falou em Filipenses 1, os diáconos, e junto aos bispos, e no diácono de 1 Timóteo 3. Mas esses 7 aí, embora a gente chame eles de diácono, mas o texto não diz que eles eram diáconos, o texto nos dá a entender que eles eram mais administradores. A epígrafe que traz, epígrafe não é Bíblia, tá? Lembrando que epígrafe não é Bíblia, porque há erros em epígrafe. Então, Fernando Aquino, você me entendeu onde eu queria chegar. Eu não costumo chamar os 7 de 7 diáconos. Embora o mundo inteiro chame, eu não estou aqui para contrariar ninguém, nem arrumar problema com ninguém, sou da paz, mas eu não sou muito de chamar os 7 de 7 diáconos no sentido lato, no sentido como nós entendemos, mas os 7 administradores, é o que eu costumo chamar, porque esses camaradas administravam tudo que entravam, 7 homens para cuidar daquilo ali. E é por isso que eu consigo ver, então, Estevão pregando, Filipe pregando, por quê? Porque eles não ficavam presos ali, a esse trabalho de mesa aqui, ali, servindo o templo, não, passando com ceia, cuidando, não. Eles tinham um trabalho mais expansivo, o que entrava, eles administravam a quantidade de comida, a quantidade de roupa, a quantidade de cobertor, a quantidade de pessoas. Eles faziam todo esse controle, eles controlavam isso. Eu diria, embora não sei se vai pegar bem, vai soar bem, mas eles cuidavam do chamado almoxerifado da igreja primitiva. Esses 7 homens eram quem organizava isso aí, cuidava. É como eu costumo dizer, é o que eu vejo, tá? E lembrando, mais uma vez, sinta-se à vontade para concordar comigo ou discordar, tá? Eu compreenderei plenamente. Então tá aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nessa parte é interessante, porque a quantidade de coisas que esses homens guardavam e cuidavam, se eles não vigiassem, poderiam ser levados pela ganância. Então o diácono tem que ficar atento com isso. Embora hoje haja tesoureiros, há outras secretárias, outras coisas mais, mas o diácono também é alguém que abre e fecha o templo e cuida de muitas coisas, então tem que ser alguém que não faça por ganância, mas faça por amor e servidão a Deus. 3.4.
Conserva o ministério da fé com uma consciência limpa. Meu Deus. As pessoas que não, ou a pessoa que não carrega consigo remorsos ou compunções pode viver de cabeça erguida. Nesse particular, Paulo está insistindo no relacionamento íntimo entre a crença sadia e uma consciência livre de máculas e pecados. Olha que coisa interessante. Outro detalhe que o diácono deveria ter era sempre fé e uma consciência limpa. Lembra que Paulo falou? O obreiro que não tem nada de que se envergonhar, mas o diácono deveria também ter, além, é claro, de conservar a sua fé, estar sempre fazendo as coisas com fé, com amor a Deus, entendendo que tudo que ele faz para Deus não é uma barganha. Ele faz pela fé, ele faz para que Cristo seja glorificado por intermédio ali desse trabalho que ele faz, trabalho bonito, diga-se de passagem, o trabalho do diácono é um trabalho muito bonito e exemplar. E ele o faz com a consciência limpa, coração brando, fazendo por amor, sabendo que não é em vão a obra dele aqui no Senhor. Isso é importantíssimo, tá? É o que eu diria aí. 3.5. Que sejam experimentados. Vamos lá. Caso se mostrem aprovados e irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Os diáconos precisam ser avaliados e só devem ser autorizados para o exercício do cargo se aprovados. Por esse processo de exame e aprovação, devem ser considerados irrepreensíveis ou inculpáveis em seu caráter. Isso me faz lembrar, e lendo já temos a resposta, mas isso faz lembrar de relatos que a gente ouve com relação a separar os diáconos. Há pessoas que muitas vezes falam com a pessoa, olha, hoje é o dia de você ficar como diácono. E eu já vi casos, não sei se talvez você pode compartilhar algum caso desse aqui nos comentários, vai ser legal. Mas eu já vi casos do tipo assim, a pessoa deixar o diácono lá 3, 4 horas lá de fora. Meu irmão, vai lá fora um pouquinho, fica ali fora. Aí a reunião tá rolando, tal, tá rolando e a pessoa tá lá fora. Para fazer a prova, para ver se a pessoa, uns não se aguenta, volta e fala, aí, você tá me deixando lá de fora esse tempo todo, tô fazendo o que lá fora? E aí a pessoa vem para dentro e reclamar, ó, não tá aprovado. Aí o outro já vem, né, passa 4, 5 horas, fulano, tá lá o dia inteiro lá fora, pode entrar. Meu irmão está sendo hoje aqui, ó, vai se tornar diácono. Porque isso que você acabou de passar é um teste de obediência. Nós queríamos ver se o irmão está pronto a servir. Muitas vezes faz a pessoa passar uma raiva tremenda no dia, a pessoa aguenta aquilo, humilha a pessoa diante de outro, faz aquela humilhação, né? Humilha mesmo para ver se a pessoa vai responder, faz a pessoa ir lá, pega uma água aqui, não, essa tá quente, mas vamos dar uma gelada, não, essa é gelada demais, joga fora. Fazendo testes para ver se o diácono é aprovado. Então, realmente, gente, eu não vou aqui falar os critérios para testes, que aprova, que se aprova, cada um faz o seu, cada pastor tem o seu, e aqui, tá, mas que uma coisa a gente tem que concordar, sim, o diaconato precisa sim ser experimentado. O diácono tem que ser experimentado, porque ele vai lidar com N tipo de pessoas. Ele vai lidar com os mais calmos, os mais estressados. O diácono precisa lidar com isso. As situações, como eu já disse no início do vídeo, o diácono precisará lidar com pessoas alcoolizadas. Então, se de repente uma pessoa iracunda, nervosa, pode acabar batendo em alguém, uma criança, como eu acabei de dizer, que de repente faz algum tipo de bagunça excessiva, esse diácono tem que ter autoridade para saber lidar. Então, há casos e casos. Às vezes a criança está fazendo bagunça, o diácono está rindo, aí a criança sobe, daqui a pouco está andando na cacunda dele, nas costas dele, né? Nos ombros dele. Mas a verdade é que, independente do método aplicado, ok, o diácono precisa ser experimentado, precisa ser provado. 3.6. Características relacionadas à família. Vamos ver lá, então. Devem ser maridos de uma só mulher. Devem governar segura e solidamente sua casa. Aqui, já falei isso na lição passada, marido de uma só mulher. Então, o fato diácono ser marido de uma só mulher quer dizer que não pode ter diaconisa. O fato da palavra diácono está no grego diakonos, diakonon, em Romanos 16, 1, acerca de Febe, nossa irmã que serve ao Senhor em Sencreia. Ou tem Bíblias que já até trazem diaconisa. Então, a quem entenda que não existe diaconisa, mulher. Estou falando isso aqui, mas você já entendeu. Coisas polêmicas que eu trago às vezes na EBD, é só para te alertar, professor. Isso não é um assunto a ser tratado aqui.
Porque há controvérsia, nem todos concordam que havia diaconisa, nem todos concordam, se tem na aula passada que havia, ou que existam pastoras, né, ordenação feminina. É um tema complexo, teológico, por demais, e que demanda uma análise muito grande. Né? Se tem um ponto aqui, a palavra diácono está num gênero masculino. Então, Febe é uma mulher, nossa irmã, está lá, irmã, Adelphai, irmã, grego, Adelphai, irmã, Febe, que serve, e a palavra servir está diáconon, ou seja, masculino. Então, ela havia diaconisa. Gente, olha aí, eu estou pincelando aqui para que você, professor, nem toque no assunto. Passes para frente, bola para frente, não é hora, não é momento. Eu citei para talvez despertar em você a ideia de que talvez algum aluno cite isso. E aí é a hora de você estar preparado. Caso queira pesquisar, entender mais, ou caso queira comentar algo sobre isso, e queira falar conosco, nos envia um zap, a gente pode tocar no assunto, diaconisa, não, mas eu só citei aqui para você ficar ciente, mas não é coisa para nossa aula, né, gente? Ok? Então tá aqui, ó. Só por causa disso aqui que eu li, ó. Tá na lição. Tô com a revista ainda, ó. A revista aqui, ó. Tá dizendo, ó. E na revista diz maridos, masculino, de uma só mulher. Então, não pode ter diaconisa? Não estou dizendo que sim nem que não. Vamos lá. Vamos entrar um ponto aí, isso aqui. Devem governar segura e solidamente sua casa. Então, que governe bem a casa. Por quê? Porque como é que vai cuidar das coisas de Deus se não cuida das coisas de casa? Então, características gestionárias da família, quais são os pontos que a gente vai tocar aqui, precisa tocar aqui, é que o diácono deve ser, antes de tudo, tá? Quem vai estar servindo deve ser, antes de tudo, alguém tremendamente usado e abençoado dentro do lar. Acho que mais do que isso não há o que se falar. Mais do que isso não há o que se aplicar, ok? Só fugir do assunto de diaconisa, diácono, se pode, mulher, se não pode, se tem, se tinha, se na igreja primitiva tinha, se Febe era diaconisa mesmo, o que está lá em masculino, e tem gente que discorda, e foge disso, ok? E aí, entendemos que em casa temos que ser também bênçãos de Deus. E, dando continuidade aqui, vamos lá, mais um tema logo, mais um assunto que nós vamos estar também tratando de maneira específica aqui. Vamos lá, qual é o assunto? Quarto tópico, a ética no diaconato. Para o exercício pleno e eficiente de sua função, o diácono deve observar os pontos destacados a seguir. Vamos lá, então, ver aqui. Eu nem vou colocar minha imagem, não. Lê comigo aí. Ser cheio do Espírito Santo. 4.1. O diácono deve exercer sua função ministerial na plenitude e no poder do Espírito Santo. Não é preciso ficar lembrando a quem quer que seja o ofício que ele, no caso ou ela, exerce na igreja local. Então tá aqui, gente, um ponto importante. Ser cheio do Espírito Santo. Ligado à ética. O que seria isso, ser cheio do Espírito Santo? É alguém que faz as coisas guiado pelo Espírito Santo. Alguém que necessariamente não precisa, não que não precise que as pessoas a orientem, tipo, não precisa que ninguém fale nada não, o Espírito Santo já falou. Não, você me entendeu. Mas é alguém que, guiado pelo Espírito Santo, conhece as necessidades, que há pessoas que até fazem, mas só fazem se alguém não toque. Ah, tá faltando água para não sei quem ali. Vamos lá. Por que não? Por que não colocar? Ó, tal. Pessoas que entram na igreja, às vezes, no início do culto, visitantes, e fica até a metade do culto ou vai embora, porque ficou em pé, não aguentou, as pernas doeu, tanto ficar em pé. Talvez tinha um lugar, talvez dá para o diácono ver isso. São pontos que alguém cheio de Espírito Santo, por Deus, orientado a fazer. Deus é quem guia a pessoa a fazer. Então tá aí um ponto. Ser cheio de Espírito Santo. Então o diácono tem que estar lendo a Bíblia, tem que estar orando, jejuando, consagrando a vida, tá? No altar. Ok? Então, diácono, alguém cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque surgirão demandas ao diácono que ele precisará zelar e cuidar. Por exemplo, hoje, não sei se é o caso, não sei de onde você me assiste aí, quiser colocar no comentário seu estado, sua cidade é bom. Mas há casos em que há diáconos que dirigem a igreja. Mas o diácono não é pastor, ele não pode pastorear. Mas eu mesmo já presenciei muitas vezes. Inclusive, quando eu dirigi a igreja, dirigia a igreja como diácono, eu era diácono que pastoreava, por assim dizer, a igreja, dirigia a igreja. É uma forma de falar, né? Dirigir a igreja, pastorear. Não sei como você fala aí. Mas sendo diácono, eu era pastor e já tomava conta de uma igreja um tempo que ele ia tomando conta. Então, o diácono tem que ser cheio do Espírito Santo para lidar. Então, já lia a Bíblia, já ensinava, dava estudo. Então, tem que estar preso aquilo ali. Embora o Paulo não cite o fato de o diácono tem que ser apto a ensinar, eu te pergunto, o que impede o diácono de ensinar? Estevão ensinava, Filipe ensinava. Então,
embora não esteja lá, porque tem gente, não, eu queria que Paulo colocasse apto a ensinar, porque aí eu aprendi a ensinar. Não, eu como diácono já pregava, já ensinava, já fazia. Ok, então esse é o ponto claro, tem que ter cheio do Espírito Santo para que seja orientado pelo Espírito Santo. Seguindo, conhecimento pleno do seu ofício. E aí a gente já começa a caminhar para o final. A igreja precisa treinar as pessoas que fazem parte do ministério diaconal, conscientizando-as sobre a importância de serem extremamente zelosas quanto ao uso da linguagem, à prestação de serviços, ao dinheiro, à pontualidade na igreja, à capacidade de trabalhar em equipe, ao equilíbrio emocional e à obediência às ordens de seus líderes. Então tá claro, gente. Não é só diaconato, não, é do geral. A pessoa tem que estar ciente de qual é a função dela. Ah, eu sou diácono, o que o diácono faz? Sei lá. Então há pessoas que têm ou possuem uma certa função, e aqui nosso exemplo é diácono, mas estão lá perdidos. Então, muito mais do que ser chamado de diácono, ser levado à frente para, ó, fulano agora é diácono, é conhecer, é entender. Tá? Então, você que me assiste, de repente é um diácono aí, aprofunde-se mais, peça a seus líderes orientações, absorva as coisas que Deus lhe está dando ao longo do tempo como experiência para que você cresça. Tá? E tá aí você, diácono. E eu fui diácono 10 anos. Tá? Talvez alguém fale, mas 10 anos é porque ele é um ruim diácono. Não, você ficou 10 anos porque era bom. Aí eu gosto de pensar diferente. Tá? Que aquilo que é ruim dura pouco. Ok? Fui ali bom tempo. Glória a Deus, louvo a Deus por isso. 10 anos no diaconato. Tenho saudade dessa época. Ok? Hoje já não sou mais, a gente vai aí, como diz o outro, galgando, né, posições diante de Deus. Para você, diácono, amém? Aí, mando a paz do Senhor. Para você, varão, homem de Deus, um abraço. Para você, minha irmã, fica na paz do Senhor Jesus também aí. Deus abençoe gloriosamente. E você, diácono, continue trabalhando, servindo ao Senhor de forma especial. Tá aí, finalizando mais uma lição. Que Deus e Cristo nos abençoe. Se em alguma coisa fui fraco aí, falhei, deixei de falar, lembrando que meu contato vai aparecer agora. Fale conosco, envie-nos uma mensagem, vamos conversar um pouquinho, vamos falar da Bíblia, vamos falar de Deus. Que Deus e Cristo nos abençoe. Desejando ter a nossa presença aí, minha esposa e eu, minha casa, minha família, estaremos aí para juntos adorarmos a Deus com vocês, porque entendemos que ministério se faz em família, tá? Um para um lado, um para o outro, tende a o casamento se definhar e findar. Isso tem algo que eu privo muito, muito e muito e muito, muito, primo muito. É pelo meu casamento, pela minha família. Amo minha esposa, amo meu filho, amo minha família e não troco minha família por um momentozinho de glória e tal, aparecer na internet, agendas abençoadas e dinheiro demais, conta em dinheiro, viajar Brasil afora, andar de avião, que eu nunca entrei no avião, mas Deus vai me colocar um dia no avião. Um dia Deus me colocará no avião. Eu quero, gente, eu quero, é um desejo que eu tenho. Nunca andei de avião, nunca voei. Mas não é assim. Tem que ser com a minha família. Porque eu quero, primeiro dia que eu entrar num pássaro de metal, que seja minha esposa e meu filho do meu lado. Tá? É um sonho que eu tenho, é um desejo que eu tenho. Deus há de realizar. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.